Meus irmãos, bom dia! Estamos aqui com o nosso culto dominical, a nossa escola bíblica, que vai se seguir com uma cortina musical e uma breve reflexão da palavra de Deus. Vou botar aqui meus óculos para facilitar a leitura. Vamos ouvir esta bela canção. O nosso estudo fala sobre isso. Fala sobre heresias, né? Vamos olhar o nosso estudo, a lição de número 10, a resistência às heresias. O texto áudio, 1 Coríntios, capítulo 2, versos de 6 a 16. Eu não faço as leituras, que são muito extensas e ocupam muito o nosso tempo. Aqui estamos próximo do meado do primeiro século da era cristã. Apenas uma nota informativa. O autor da lição diz que Paulo tirou o cristianismo do casulo do judaísmo. Ele está dizendo que o cristianismo saiu de dentro do judaísmo, isso ele quer dizer. Apesar que o judaísmo tem duas vertentes. Tem o judaísmo nação e o judaísmo seita, o grupo religioso. Hoje é visto como um dos pilares não bem pilares, como três vertentes, uma das três vertentes do cristianismo, né? Uma das três vertentes. Mas o judaísmo em si, como grupo religioso, que eu não chamo religião, porque religião é tudo aquilo que une o homem a Deus. Se não une o homem a Deus, não é religião, meus irmãos. E o judaísmo, como religião, não acredita que o Messias já veio. Ele não prega Jesus como Salvador. Então, como que pode ser religião? Mas como a história, o consenso universal diz que é, então as pessoas dizem, mas diz erroneamente. Teologicamente não é. Teologicamente, religião é tudo aquilo que leva o homem ao reencontro com Deus. A ideia do latim são dois elos quebrados que se unem, religare. Isso é religião. Então, Paulo está dizendo que o cristianismo veio lá de dentro. Tudo bem. Nós conhecemos aquela história, né, de Atos, de Pedro e João entrando no templo e pregando e curando o coxo, e havendo ali muitas conversões, e depois, durante aquele período de Atos 2, muitas conversões, a igreja chegou perto de 10.000, esse povo saiu de dentro do judaísmo. Então, o pessoal que era judeu nacional e judeu como chamada religião, eles se converteram ao cristianismo. E é isso que o autor diz, que o cristianismo saiu de dentro do judaísmo. Não foi uma dissidência, nem pensar, né? Nem foi o judaísmo que virou cristianismo. Os irmãos entendem? Os judeus nacionais, como nação, que fazia parte de grupos religiosos, eu ia falar facção, mas não, de grupos religiosos como escribas, fariseus, saduceus, também alguns se converteram, muitos sacerdotes obedeciam a fé. Esse povo era judeu também como religião, tá certo? Então eles se converteram à fé e se tornaram então cristãos. É isso que ele está dizendo. Uma coisa que perseguiu por longo tempo
a igreja cristã foi a circuncisão. Jorge Buarque Lira, na sua obra História Geral da Bíblia, ele fala do batismo e da circuncisão. Muito interessante essa abordagem de Jorge Buarque Lira. É que para o indivíduo ser judeu como nação, ele precisava ser circuncidado. Quem nascer judeu era circuncidado. Era uma prática, era um rito. E os que não eram judeus, para se tornarem judeus, tinham que ser circuncidados. Né? Isso parece com o batismo, não é isso? O indivíduo se converte, ele é batizado e começa a se tornar membro da igreja. Então Jorge Buarque Lira faz essa analogia da circuncisão com o batismo. O problema com os judeus, número 1. O problema com os judaizantes, Atos 9, de 1 a 5. Podemos dizer que o cristianismo são judeus conversos. Já falei isso aqui, eu já dei uma puxada aqui e peguei o item 1 também. O 2, ele fala assim, heresias. Aí ele fala do gnosticismo, Atos capítulo 8, verso 9 a 24. E eu estou aqui abordando o gnosticismo. Nós já tivemos algumas lições no ano passado, me parece, que falou muito do gnosticismo, das heresias. E agora vem aqui as heresias e volta ao gnosticismo. O gnosticismo era... Deixa eu ver o que eu escrevi aqui, não é para ser mais sincero. Era um movimento esotérico. Né? Um movimento esotérico. O gnosticismo em si, a palavra gnose, quer dizer, é preciso ver, é preciso provar, preciso tocar, botar a mão, né? Se eu não ver, eu não creio. Isso aí o Tomé era meio chegado a esse negócio, né? Esse é o ateísmo. Ateísmo, né? É aquela ideia do Tomé. Tomé, ele era chegado ao lado científico, então ele tinha que ver para crer. Daí Jesus puxou a orelha dele. Então o gnosticismo é uma heresia. Se não vê, então não é. Né? É o Anselmo, quando se converteu, o filósofo se tornou cristão e falou assim, eu vejo porque eu creio. Não é isso? Aí entra a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. O gnosticismo negava Jesus, né? Dizia que era uma aparência e tal, ia por aí fora. E estava ali perturbando a vida da igreja. E Paulo está trabalhando então contra essas correntes heréticas. A grande intervenção de Deus na história. Jesus veio na plenitude dos tempos. Né? Essa foi a grande intervenção divina na história. Gálatas 4, versículo 4, Hebreus 11, versículo 2, Mateus 17, versos 1, 5 e a 8. Não é isso? Então, os irmãos leiam esses textos, que os irmãos vão encontrar, então, aí uma abordagem bíblica bastante vasta com relação ao combate às heresias. E nós que não nos cuidemos, porque estão em nossos meios as heresias. E como estão? Né? As heresias brancas. Nós precisamos tomar cuidado para não pensar que isso é coisa do passado e cruzar os braços hoje, dizer nós já vencemos as heresias e agora é tudo às mil maravilhas. Nem pensar. As heresias estão nos acompanhando e nos perseguindo. Precisamos orar muito pela Igreja de Cristo na face da terra. Daí nossas lives orando pelo Brasil. 7 da manhã e 21 horas. A Igreja de Cristo no Brasil. Nosso governo é a Igreja de Cristo na face da terra. Nós precisamos orar muito, meus irmãos, pela Igreja de Cristo, porque ela sempre foi, será e há de ser alvos das heresias. A heresia é o diabo trabalhando contra a igreja. Ele não vai deixar de trabalhar nunca. E nós precisamos estarmos, então, atentos, ouvindo, sendo orientados em nossas classes, nos púlpitos de nossas igrejas, para que o povo esteja atento a essas armadilhas do inimigo. Que Deus nos abençoe. Mais um pouquinho da nossa canção, E Nada Põe a Minha Fé, e depois vamos orar.
querido Deus, te louvamos pelo culto desta manhã, pela bela canção que ouvimos, pela exposição sucinta da tua palavra. Que saiamos desta manhã abençoados para nossos lares, que o teu povo que está em casa, na realidade, ouvindo esta palavra, sejam abençoados, os familiares que têm se somado a nós, sejam abençoados também, e à noite nós voltaremos com mais uma palavra para que o povo seja consolado e abençoado nesses tempos de lutas em que vivemos. Renova a nossa fé, a nossa esperança, a nossa firmeza na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos amados, muito obrigado, que Deus nos abençoe. Já disse, não é, na oração, que à noite nós voltaremos, se o Senhor nos permitir.